O programa para o transporte, ou Protransporte, é exatamente uma alternativa extremamente importante para os municípios. O mais grave é que ele foi lançado, divulgado o edital, os municípios fizeram o dever de casa, contrataram as consultorias técnicas, os projetos foram aprovados e submetidos à apreciação das respectivas câmaras de vereadores, houve discussão em audiência pública nas comunidades e, até este momento, nenhum desses programas de financiamento, não é recurso do orçamento, foi aprovado. Imagine a situação que fica o município perante a comunidade, especialmente agora. O impasse se deu porque, segundo informações que recebemos, não houve comunicação do Ministério das Cidades, que é o agente promotor do processo, com o Ministério do Planejamento e com o Ministério da Área Econômica, nem a interação com as áreas de execução orçamentária para um programa de tal envergadura. É uma coisa inacreditável, porque isso levou algumas prefeituras a uma situação absolutamente, eu diria, um processo kafkiano, para dizer o mínimo, porque os prefeitos submeteram a cumprir tudo que estava no edital e agora simplesmente o governo lava as mãos. Um ministério passa para o outro passa por outro e nada se resolve. E o próprio prefeito de Bento Gonçalves, que é do Partido dos Trabalhadores, Roberto Lunelli, que tem o maior volume nesse programa, num relato dramático perante a ministra Ideli Salvati e a ministra Gleisi Hoffmann, se disse ameaçado até de um processo de impeachment, exatamente por ele ter cumprido tudo e não ter como explicar agora, ter gasto o recurso da comunidade para cumprir uma exigência prevista no edital, e isso não valer nada, porque o programa não existe, o chamado Protransporte. O senador Delcídio Amaral e eu temos tratado com insistência sobre os riscos, até, eu diria, de segurança jurídica que implicam esse programa, e não acontece. Dia 30 é o último prazo depois das prorrogações. Não dá para explicar sobre nenhum aspecto. Que houve algum erro de comunicação, mas aí tem que haver uma mínima solidariedade de gestão no governo federal, e por isso eu imagino que a ministra Gleisi Hoffmann tenha levado o problema e que o Ministério do Planejamento tenha um entendimento sobre a situação. E num ano de eleições, como é que os prefeitos monitoram? Eu falei o exemplo de Bento, que é administrado pelo PT, é meu adversário político no meu estado, mas eu estou defendendo o direito dessa prefeitura e das outras que assinaram esses contratos, do Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina e de outros estados, e que o governo simplesmente tira e joga no lixo dinheiro do povo. Por isso que, quando a gente fala, não é o problema no Brasil de falta de recursos, é o problema de qualidade, responsabilidade e segurança na gestão. Não é admissível, senadora Luiz, com prazer concedo a parte a Vossa Excelência. Eu até compreendo, senadora, que haja uma certa dificuldade do governo em localizar a papelada onde se encontra o projeto, onde se encontram os requisitos para a participação no projeto. Porque são tantos os programas, tantos o pró isso, pró aquilo, que o governo lança a cada semana, com objetivo pura e simplesmente midiático, sem que isso tenha nenhuma consequência prática sobre o mundo objetivo, que eu até compreendo. Lançaram o Protransporte. Onde é que está o Protransporte? Ninguém sabe, porque foi lançado assim. Não é? Enquanto isso, rapidissimamente o governo baixa a medida provisória, diminuindo o imposto de automóveis para esvaziar os pátios das montadoras. Realmente uma inacreditável distorção do o que deveria ser feito, e o Protransporte para melhorar o transporte coletivo, que é para a sociedade, que é o atendimento maior, e lhe agradeço muito, de novo, a oportuna parte para ilustrar ainda mais o problema e o drama que estão vivendo essas prefeituras municipais. Nós estamos num verdadeiro e único impasse, as prefeituras, ou seja, os prefeitos se comprometeram, as lideranças anunciaram as melhorias, tudo foi muito divulgado, muita propaganda, e a situação agora ficou, de fato, insustentável. Sabemos que os investimentos na mobilidade urbana produzem melhorias na qualidade de vida e inclusão social para as populações dos municípios, e isso é importante para que esse programa tenha continuidade. No Rio Grande do Sul, 13 municípios, com prefeitos dos mais diferentes partidos, foram contemplados nesse programa Protransporte e aguardam a liberação de uma verba total de 326,4 milhões de reais. As obras de mobilidade urbana escolhidas junto à população ou por ela poderão beneficiar cerca de 1,3 milhão de habitantes no meu estado.
O município de Bento Gonçalves, cerca de 113 milhões de reais foram solicitados. Eu acabei de falar até no prefeito dessa cidade, o prefeito Roberto Lunelli. Esse impasse se prolonga justamente em uma época de eleição, quando o trabalho dos prefeitos será avaliado em muitos casos. Esses prefeitos iniciaram os trabalhos de demarcação das obras, motivaram as comunidades com a chegada dos recursos e, consequentemente, com a realização de melhorias, e nada disso aconteceu. Os municípios vivem um momento delicado, com muitas demandas para atender, mas poucos recursos para a realização dessas obras, graças à retenção excessiva de recursos nos cofres do governo federal, a prima rica da federação. Em resumo, os prefeitos colocam todas as fichas nesse tipo de programa, o Protransporte, para conseguir realizar parte das promessas feitas aos eleitores e à comunidade. Mas sem liberação dos recursos, realmente nada será atendido. E há o descrédito, inclusive, sobre a classe política e sobre o governo. O desequilíbrio na distribuição dos recursos, especialmente depois que essas verbas já foram prometidas e comprometidas, representa um problema muito sério. Os prefeitos não têm segurança financeira, política e jurídica para promover melhorias. Portanto, esse assunto deveria ser examinado com cautela e cuidado sobre todos os aspectos, para não aumentar o endividamento dos municípios e para que aquilo que a comunidade discutiu e aprovou tenha um final adequado e positivo a essa demanda municipalista. Acredito na capacidade de negociação e compreensão das ministras Ideli Salvati, Gleisi Hoffmann e Miriam Belchior, que já nos receberam inúmeras vezes para tratar desse assunto, e de outros que representam a saúde financeira e política dos nossos empobrecidos municípios. Ainda esperamos uma decisão do governo federal favorável a esse processo, mas o prazo está esgotando. É dia 30 de junho. Caso contrário, tudo estará perdido, inclusive aquele dinheiro para realizar e contratar a área técnica. A liberação dos novos recursos previstos pelo Ministério das Cidades, como faz o ministro Aguinaldo Ribeiro hoje, é muito bem-vinda, não resta dúvida. Fica o alerta para que esses programas, que representam incontestável melhoria de vida para milhares de famílias que vivem nos municípios, gaúchas, mineiras, paranaenses, paulistas, roraimenses, meu caro senador Mozarildo, não sejam interrompidos, não caiam no impasse com atraso na liberação de verbas federais. Os municípios brasileiros são as veias do nosso país, como se estivéssemos imaginando um corpo humano, onde as pessoas vivem e recorrem às lideranças para resolver os problemas do dia a dia. Sem a injeção dos recursos, as cidades não crescem e o Brasil sofre as consequências. Muito obrigada, senhor presidente.